Vamos aí para a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito vai dizer à igreja. Não é Pedro Inácio que vai dizer nada. Longe de mim, me assentar no trono de Deus para falar com a igreja dele. Quem tem que falar com a igreja dele é ele. E ele vai falar pela palavra dele. E se você é de Deus, diz amém. Estamos usando a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta, no capítulo de Coríntios, capítulo 11, do 1 ao 5. Segunda de Coríntios. Quero cumprimentar a audiência, rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube, você que vai me ouvir pelas rádios, pela manhã, à tarde, à noite, na madrugada, não importa, o importante é que você vai ouvir a voz de Deus, não é Pedro Inácio. Aqui Pedro Inácio, ele tem que se esconder totalmente, para que o Espírito de Deus possa falar com a igreja de Jesus. Vamos aí. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós, com zelo de Deus. Essa palavra zelo é cuidado. Paulo está dizendo, eu tenho o mesmo cuidado que Deus tem por vocês, eu também tenho por vocês. Então ele falou, eu tenho um zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio que assim como a serpente, ao tema, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e vocês se apartem, se vocês se separem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponha em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Jesus, tua palavra, diz o livro aos Hebreus, diz que outrora Deus falava através dos profetas, e hoje, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, e o Filho falou a Paulo, e Paulo fala conosco. Deus, fala a tua igreja, anima a tua igreja, transforma a tua igreja, muda a tua igreja, põe a tua santidade no coração da tua igreja. Eu oro no nome santo de Jesus, e a igreja de Jesus, que recebe a palavra de Jesus, digam amém. Amém. Dá-lhe aí um aplauso ao Senhor, vamos. Obrigado, irmão. Obrigado a todos os santos cooperadores do reino. Essa é a 20ª mensagem do tema Assim como a serpente enganou. Recapitulando, é o último domingo, né, do mês, e nós vamos encerrar essa série de mensagens na terça-feira, e a partir de quinta-feira já teremos uma outra série de mensagens. Então, quando Paulo disse lá no versículo 3, ele disse, eu receio. Paulo tinha um medo, e ele disse que o receio dele era por causa do engano, do enganador, dos enganadores. Ele disse, pessoas vão aparecer perto de vocês, vão mentir para vocês,
Pessoas vão aparecer perto de vocês, vão falsificar a verdade, ao ponto de pregarem um outro Cristo, um outro Espírito e um outro Evangelho, e vocês vão receber. Então Paulo disse que haveria que a serpente, da mesma astúcia que ela usou para enganar a Eva, ela ainda continua usando dessa mesma astúcia, usando um simples termos que muitos cristãos estão repetindo, que é essa frase: o que que tem? Isto virou um chavão. O que que tem? Os tempos são outros. Eu ouvi um pregador muito bom, um senhor, mas que deixou com que a serpente o corrompesse, né, na mente, e ele disse que algumas passagens da Bíblia deveriam ser tirada ou ser mudada, porque essa passagem ela caducou, ou seja, não tem mais efeito. Se ele estivesse falando do Antigo Testamento, eu até concordo, mas como ele estava falando das cartas do apóstolo Paulo, eu não tenho nenhuma dúvida que ele está trazendo um outro Cristo, um outro Evangelho e um outro Espírito. Então diz que essa serpente, ela usa de astúcia, porque ela é esperta, ela tem lábios, ela tem uma boa lábia, ela é cheia de artimanhas, ela é cheia de estratégia, ela é dissimulada, ela é ardil, ela tem uma lábia, ela é cheia de manha. E diz que essa astúcia, quando ela vem para atacar, diz que é a nossa mente. Passa à frente, irmão. Olha lá, assim também seja corrompida a mente. Então, o que acontece, essa palavra corrompida, quer dizer adulterada. Quantas pessoas que você conheceu aqui no nosso meio, que tinha a mente sadia, tão bem, feliz da vida, servindo a Deus, servindo a igreja, amando o próximo, e de repente a serpente encontra no carro, encontra no ônibus, encontra no trem, encontra na praia, encontra num passeio, ou a serpente encontra as pessoas pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou pelo um CD, ou pelo um DVD, né? Então a serpente, ela está aí para corromper a mente, e essa palavra corrompida quer dizer adulterada. Então diz que a serpente, ela quer poluir a nossa mente, ela quer nos afastar de uma simplicidade que é servir a Deus. As pessoas colocam tantas exigências nas pessoas para elas servirem a Deus, né? Cara, tanto fardo, que as pessoas acabam desistindo de servir a Deus. Estava essa semana, foi na sexta-feira, estava na oficina, e tinha um grupo de mecânicos, eletricista, estavam conversando sobre igreja, assim, tinha um irmãozinho da igreja, daqueles da lei, né? Aqueles que a santidade está no cabelo, está na roupa, está na calça comprida. Quando ele começou a conversar, a falar que a salvação é o homem que recebe, que escolhe ser salvo, aí eu, como um bom defensor da verdade, né? Quando eu escuto mentiras, eu não posso ficar calado, senão eu sou cúmplice. E eu falei, não. Falei, você é um cristão? Ele falou, sou. Você tem uma Bíblia aí? Eu falei, não, eu não tenho uma Bíblia. Mas você tem um celular. Se você tem um celular, você tem uma Bíblia. Ah, tem, então leia aqui. Ele leu. Agora leia aqui. Ele leu. Leia aqui. Ele falou, está escrito tudo isto, mas... Aí o mais. Esse mais quer dizer, aí eles apresentam um outro Jesus, um outro Evangelho, um outro Espírito. O mais, para quem conhece a verdade, a gente rechaça. E para quem não conhece a verdade, o mais cai na mente como se fosse verdade. Então foi uma guerra bonita que ele acabou me ignorando, porque ele sabia que ele perdeu no diálogo da Bíblia. Eu o convenci com a Bíblia, mas como ele não tinha nada de Bíblia na cabeça, ele só sabia dizer, foi eu que aceitei, foi eu que escolhi. Eu falei, está aqui João 15:16, está ali em Efésios 2:8, está ali em Romanos 8:30 e 31, 8:29 e 30, leu tudo, mas a palavra não o convenceu, porque a palavra não convence quem não é ovelha, a palavra convence as ovelhas. Então quando a pessoa quer se salvar por justiça própria, né?
Porque você sabe que a igreja hoje, ela quer se salvar por justiça própria. Quando você diz, olha, quem te salvou foi Cristo. Não, eu fiz a minha parte. Qual é a tua parte na salvação? Eu aceitei, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu não buscava, não procurava, éramos inimigos de Deus, e foi Ele que me buscou. Isso não é palavra do pastor, isso é palavra da palavra de Deus. Então ele usa essa astúcia. Então qual é o alvo da serpente? Diga, a minha mente. Então Paulo fala que é sofisma, altivezes e fortalezas, que nós lemos lá em 2 de Coríntios 10, põe lá, irmão, 3 a 5, 2 de Coríntios 10, 3 a 5 diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então Paulo está desmontando qualquer arma carnal. Não, eu vou contra o diabo, vou jejuar, vou no monte, vou botar a cara no pó. Isso é arma carnal. É coisa que você faz com a carne. Ir no monte é com a carne. Ficar sem comer é com a carne. Ficar 7, 8 horas de joelhos, se sacrificando, isso é carne. A fé não tem nada a ver. Se você quiser orar de joelho, de pé, sentado, você deve sempre orar. Mas não diga que é a tua posição que atraiu a bênção de Deus. A bênção de Deus chegou até nós por causa de Abraão. E diz que quando Jesus chega, a bênção chegou sobre nós. Então nós somos abençoados igualzinho ao crente Abraão. Então diz, armas carnais não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para destruir. Então as armas que nós temos, que essas armas se chamam conhecimento. A maior arma que um cristão deve ter é o conhecimento. Nós estudamos aí umas quinta-feiras atrás, ou terça-feira, sobre o encontro de Satanás com Jesus. Quem lembra? O tentador, lá em Mateus 4, não precisa ir. O tentador, primeiro entra com a expressão tentador, depois vem a palavra Satanás, depois vem a palavra diabo. Então diz que ele tenta 3 vezes, e cada uma das suas tentativas, o nome dele muda, na tradução de Mateus. Então você vê que o tentador, ele usa a Bíblia. E como é que alguém que está sendo afrontado ou confrontado com a Bíblia, se não conhecer a Bíblia, como é que vai fazer? Por exemplo, se você pegar a Bíblia e pegar o Antigo Testamento, você vai falar assim, na lei está dizendo para você, quem não dá o dízimo é ladrão. Está lá na lei. Agora, se você não conhece a Bíblia, aí você vai lá em Malaquias 1:1, diz que a sentença é dada a Israel, não tem nada a ver a outras nações. Então, quando você não conhece, você aceita a palavra, aí já começa a entrar um outro Cristo, um outro Evangelho, um outro Espírito. Então, ele diz que nós temos armas para destruir o quê? Fortaleza. Então, o que a serpente veio conversar com Jesus? Ela quis colocar na mente de Jesus uma fortaleza, desafiar Jesus. Se tu és o Filho de Deus, faça que essas pedras virem pães. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui, que está escrito que Ele vai te guardar, os anjos, que tu és o Filho de Deus. Então ele começou, a afrontar a autoridade de Cristo. Aí Cristo respondeu com o quê? Então, o que destrói fortaleza? É o conhecimento. Quando vem uma enfermidade sobre você ou sobre mim, porque nós somos seres humanos. Pastor, só aceita a doença? Não é o fato de eu aceitar. Se eu plantei alguma coisa eu vou ter que colher. Você entende? Deus não pode impedir a colheita. Ele não impede quando você planta, nem quando você colhe. Então, a semear é facultativo. Semeia quem quer, mas colher é obrigatório. Todos que semearam, todos vão colher. Não existe acepção de pessoas na hora que você lança uma semente. Semente é você cuidar da sua saúde, você não cuidar da sua saúde. Semente é você cuidar do seu relacionamento, do seu casamento, ou não cuidar do seu relacionamento, do seu casamento. Semente é você cuidar da tua amizade que você tem com aquela pessoa, com aquela outra, e você não cuidar. São sementes que nós vamos andando e jogando as sementes. Só que a gente esquece que vai chegar uma hora que nós temos que voltar fazendo o quê? Colhendo.
Então diz que nós temos armas, diz que ela destrói, fortaleza, anula, desfaz com o sofisma. Oh, cuidado que o diabo entrou em você. Não, minha Bíblia diz que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Ele não pode me tocar. Ele não pode tocar a igreja, porque a igreja é de Deus. A casa, que é o nosso corpo, ela está ocupada. Está ocupada ou não está? Quem é o morador? Você acha que Jesus vai sair pela porta dos fundos para o Satanás entrar? Claro que não, porque ele disse, uma vez nas minhas mãos, quem tira? Ninguém. Anula sofisma, e toda altivez que se levanta contra quem? Então, toda mentira da serpente, toda mentira do enganador, do diabo, do dragão, ela se levanta usando, ela quer derrubar o quê? O que ela quer derrubar? O conhecimento de Deus. O que Deus falou para Adão? Não toca. Não, Deus falou, não coma. O que a serpente fez? Deus não falou para você não comer de nada dos frutos do jardim, foi Deus. Então ela começa a criar confusão na mente. Cuidado, abençoado, com as mensagens que vocês ficam ouvindo aí pelo YouTube, aí, pelo WhatsApp, cuidado, para depois vocês... Eu vejo pessoas, e você também, além de ouvir pessoas, você não deve dar joinha para gente que não congrega. Eu vejo pessoas que abandonaram a obra de Deus, irmãos nossos ficam sempre apoiando pessoas que abandonaram a igreja. Abandonaram a igreja, não é abandonar aqui, abandonaram a igreja, virou filósofo, virou pensador, virou, sabe, abandonou o corpo de Cristo, não se julga membro, e as pessoas, nossa, do nosso meio eu vejo. Então você o que você está fazendo, você está dizendo, continua nessa tua burrice, que você está bem, eu apoio você. Não apoie não, quem sabe para quem que eu estou falando. Tá bom. Agora eu quero entrar na mensagem que nós começamos na quinta-feira. Mentiras da serpente. Uma das grandes mentiras da serpente, você vai encontrar, está aqui em 1 de Coríntios, capítulo 12, o versículo é o 14, depois nós vamos estudar esse texto aqui todinho, nós temos agora meia hora para estudar. Você pode ler junto comigo? Quem estiver enxergando ali, se puder me ajudar na leitura, para você repetir. Vamos lá. Porque também o corpo não é um só membro. De novo, irmão. Porque também o corpo não é um só membro. O corpo não é um só membro. Então, quando eu estou em minha casa, eu sou o quê? E ele está dizendo que o corpo não é um só membro. Então, quando eu estou em minha casa, não quero mais congregar, viro um filósofo, viro um eremita, fico só filosofando, as estrelas é azuis, e o oceano é cor de abóbora. E gente fica dando joinha para essas besteiras. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Porque também o corpo não é um só membro. Então, quando eu estou em minha casa só, eu sou o quê? Mas muitos. O que forma, deixa lá, irmão. O que forma o corpo? Muitos. Para formar o corpo tem que ter muitos. E uma das mentiras da serpente, do dragão, do diabo, do Satanás, é que as pessoas não precisam mais de estarem no corpo.
Ele tem colocado isto, não é só na mente das ovelhas, mas de muitos líderes, muitas igrejas que na pandemia que se fecharam, não voltaram nunca mais. Os pastores vivem de redes sociais, de YouTube. Você sabe que quando o canal do YouTube, não sei se todo mundo sabe disso, ele, como é que dá um nome? Remunera? Monetizar. Então, monetizar quer dizer dar dinheiro. Então, hoje as pessoas estão vivendo em casa, recebendo pelo YouTube, ou seja, põe lá alguma coisa, dá audiência e alguém põe comercial e a pessoa começa a receber. E os pastores, não vou dizer que são pastores, que nunca foram, nunca serão, porque pastor de Deus não é frouxo. Pastor de Deus é pastor de Deus. Acredita em Deus. Se tiver que morrer pelo evangelho, vai morrer. Se tiver que morrer pela pandemia, vai morrer, como eu disse aqui. Se Deus quiser me levar com a Covid, que Ele me leve. Tive 4 vezes Covid, estou aqui. Nenhuma sequela. Pela graça, eu sou o que eu sou. Então, abençoados, alguns líderes abandonaram isto aqui, o pastoreio. E eles estão afirmando que igreja é cada um. Eu sou a igreja. Mas a Bíblia não diz que eu sou a igreja. A Bíblia diz que eu sou membro. Membro que se junta com outros membros e forma um, que o cabeça é quem? Então, Cristo não é a cabeça de um dedo. Olha, vai um dedo e uma cabeça, vai um dedo e uma cabeça. Não existe, você nunca, só eu que já vi um dedo e uma cabeça. Nos meus tempos que eu via fantasma, estava na rua, doidão, eu vi uma cabeça do tamanho desse teto aqui, ó. E 2 dedinhos e uma cabeça desse tamanho olhando para mim, andando assim. Aí eu vi aquela cabeça, mas não existe cabeça em cima de dedo. A cabeça tem que estar em cima do corpo. Paulo faz uma analogia da igreja com o corpo humano. Quando ele fala aqui nesse capítulo, vamos aqui analisar. Bota no versículo 12, irmão. Porque assim como o corpo é um e tem quantos? Muitos membros. Então, o corpo é um, mas quando os membros se juntam, se forma o corpo, porque uma perna sozinho não é o corpo, um braço sozinho não é o corpo, uma orelha sozinho não é o corpo. Então, quando alguém fala assim, minha igreja em casa, agora eu estou vivendo, agora domingo, devia estar igual um escravo lá dentro daquele lugar lá, eu vou para a praia, eu fico na praia, eu e minha esposa, olha aí, e estou tomando aquela amarelinha, e você quer vida, agora eu sou igreja, tudo me é lícito. Então você vê que a pessoa perdeu totalmente o tino da sua vida, sabe, a loucura da serpente foi implantada dentro da mente dessa pessoa, abandonou os princípios, perdeu o temor. A primeira coisa que a pessoa faz, perde o temor, não respeita mais Deus. E se não respeita Deus, vai respeitar o pastor? Vai nada. Então Paulo começa, assim pois como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, então vários membros juntam-se e formam o corpo. Aí quando se junta, constitui um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Ele falou, é a mesma coisa. Constitui, pode passar, irmão. Pois em um só Espírito todos fomos batizados. Quantos foram batizados em um só Espírito? Será que esse Espírito que você foi batizado não te chama para você congregar? Chama ou não chama, irmão?
Só quem não quer congregar porque não foi batizado nesse Espírito. Quem não tem o Espírito Santo, que não é de Cristo, né? O próprio Paulo fala, e se a pessoa não é de Cristo, ela vai para qualquer lugar. Cara, minha vontade, é ficar pescando, é ficar passeando. Minha vontade não está aqui, fazendo o que aqui, irmão? Fazendo o quê? Não, eu estou aqui, por que o senhor está aqui? Porque eu sou membro. E eu, se eu não estiver aqui, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra um membro. Não, contra a igreja. Contra a igreja. E quando é que se forma a igreja? A igreja é um corpo, e é chamado corpo de Cristo, o qual ele é a cabeça que se forma a igreja. Então ele vai começar a dizer, judeu, grego, escravos, tudo misturado. Aqui não tem rico, não tem pobre, aqui todo mundo é membro. Aqui não, senta aqui os irmãos, sabe, do canelinha de fogo, senta o outro ali do pé roxo, senta ali o outro que salta mais do que o capeta. Nada. Aqui não tem nada, aqui todo mundo aqui é igual, irmão. Aqui todo mundo é membro. Eu sou membro, você é membro, todo mundo aqui é membro. Amém? Tá bom assim? Tá bom. Passa, irmão. Livre, quer livres, e a todos foram dados de beber, de quantos espíritos? Então, o que está em nós é um espírito, nós bebemos dele. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí ele vai começar a fazer essa analogia. Mas antes de nós falarmos do corpo humano, o pé que quer ser cabeça, da cabeça que quer ser a orelha, dizendo que um é melhor do que o outro. Você sabe que as igrejas de hoje existem pessoas, classes. Quem já viu isso? Isso aqui, eu perguntei uma igreja que existia um grupo que chamava os irmãos faneroses. Faneroses que é poder, né? É os irmãos do poder, o resto tudo é água gelada. Entendeu? Então tinha o grupo dos fanerosos, o grupo dos fanerosos, todo mundo olhava, eu quero ser do grupo dos fanerosos. Irmãos, recebeu o Espírito Santo? Então você recebeu o poder. Não existe outra forma da igreja receber poder. O poder chega à igreja pela presença do Espírito Santo. Não tem outro poder. Não, pastor, óleo só serve para botar em salada. Não tem óleo para a cabeça para dar poder. O que dá poder, eu vou pela Bíblia. Atos 2:8, 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Então o Espírito vem o poder. Amém? É isso que nós entendemos como verdade. Mas o apóstolo Paulo, ele disse aqui em Efésios, capítulo 4, 15, 16 e 25. Mas seguindo o que, irmão? O que eu tenho que seguir? Eu sigo a verdade, não sigo o homem não, você não me segue não, você segue a verdade. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo, como é que tem que estar o corpo? Bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de quantas juntas? Tudo grudado, mão, antebraço, ombro, tronco, fêmur, joelho, está tudo aqui, tudo agarrado aqui. Ela junta, segundo a justa cooperação de quantas partes? Então, como é que é o corpo? Toda parte do teu corpo, ela coopera. Coopera ou não coopera? Ou você... Porque tem gente que é doido, né? Aí tem que levar para o hospício, tem que dar injeção, que o cara fica dando soco na cara, dando cabeçada na parede. Quem já viu pessoas assim? Então, mas a pessoa está com problema mental. Aí ela não... O corpo dela começa a se socar. Ela soca o olho, soca a cabeça, soca a barriga, se soca, porque ela está com problema. Então, quando o corpo está sadio, ele nunca vai fazer isso. Tu já fez isso? Nunca. Nunca fez. Então, diz que, o que acontece com o corpo?
a justa cooperação de cada parte. Então, o corpo, os membros se unem para um ajudar o outro. Você imagine se você acorda e teus 2 braços falam, hoje não vai funcionar. Vai tomar banho como? Só vai cair água na sua cabeça, nem vai poder, porque você não vai poder abrir o chuveiro. Como vai fazer? Por isso que o corpo tem que estar completo. Se a gente tem 50 pessoas, 50 pessoas têm que estar reunidas. Se a gente tem 80 pessoas têm que estar reunidas. Para que faz uma ficha e não vem para cá? Para que diz que é membro desse corpo e não congrega? A pergunta é essa, Deus fazendo pergunta para a gente. Para quê? Para deixar o corpo andando com uma perna só? Porque eu não quis ir, porque eu quis ficar na esquina conversando com umas fofoqueiras da vida, com os fofoqueiros da vida, ouvindo o que eu não preciso ouvir, como eu podia estar reunido no corpo, me fortalecendo, porque quando você está aqui, você está se fortalecendo, cada parte está se fortalecendo, que nós somos membros individual, nós estamos nos fortalecendo. Você faz um exercício com a mão, faz um exercício na panturrilha, para ficar duro aqui atrás, na panturrilha, levanta, para ficar firme, para ficar no joelho, levanta peso, para ficar com o joelho, tudo isto em prol de quê? Do corpo. Mas tem gente que acha que posso deixar o corpo faltar. Ih, lá, aquele corpo ali está faltando 2 braços. Eu sei onde estão esses 2 braços. Eu não vou dizer onde está, mas eu sei onde está. É triste, irmão. Quando a gente não entende que nós somos membro, pastor, claro que tem problema de saúde, claro que tem problema de distância, claro que tem problema de passagem, eu sei disso tudo, irmão. Eu estou dizendo de pessoas que podem estar, que podem se fortalecer para o dia mal. A pessoa faz o quê? Eu estou na graça, sou salvo, ninguém me tira da mão. Tem que ver como recita versículo. Cara, é um atrás do blá, 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 blá. Você fica, eita glória, não posso falar mais nada, falou tudo, só não obedece a palavra. Então, 25, irmão, põe lá. Vou terminar com Jesus falando, hein? Espera aí. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros, vamos lá, somos membros uns dos outros. É difícil de entender que eu sou membro, eu estou junto com ele está junto comigo, você está junto comigo, você está junto, somos membros que pertencemos a um corpo. Não é difícil de entender, é a carne, a serpente, ela vai lá na mente, você já sabe, para que sacrifício, olha o calor, você vai andar até lá, vai ficar com um cuscuz todo suado, poxa, e pode ser assaltado no meio da rua, vai para todo lugar, vai para a praia, vai para a piscina, vai para tudo quanto é canto, não pensa em ladrão, mas vem para a igreja, é o diabo do ladrão. E vão roubar o meu carro, e vão roubar não sei o que, vão roubar meu celular, e vão roubar... Vai para a festa, que hora que é a festa? 10 horas começa. Ih, cedo, que beleza. Da 9 horas começa, acaba o culto, que 9 horas. E já tem gente já... Não, o irmão está falando que a graça de Jesus, o cara já está lá na estação. O irmão não terminou, já tem gente lá, já fala assim, irmão, não vai agora não, irmão, calma aí. Como é que pode? Vai desmembrar rapidinho, e o pé sai correndo para lá, e a mão sai para lá, o cara, e aí fica só a cabeça sem nada. Gente, tão pouco tempo que a gente se reúne aqui para você ter tanta pressa de ir embora. Isso é o melhor lugar da sua vida, é a igreja, irmão. Aqui você não vai encontrar falsidade, aqui você vai encontrar Bíblia. Aqui você vai encontrar a verdade do Evangelho, que vai curar você para sempre. Ninguém vai abrir ferida mais no teu coração. Bota ali, meu irmão amado, Efésios 5:30. Efésios 5:30. Porque somos
Porque somos, vamos comigo, vamos. Porque somos membros. Ele falou, porque somos o corpo. Ele diz que somos o quê? Membros. Somos membros. Diga, membros. Colossenses 2,19. Colossenses 2,19. Calma aí. Não retendo a cabeça. Quem é a cabeça? Do qual todo o corpo suprido, o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas, ligamentos, tá vendo como é vários pedaços para se formar um corpo, juntos, ligados. O que acontece quando está tudo os ligamentos? O que acontece com você? Cresce. O crescimento que procede de quem? De Deus. Ai, que maravilha você crescer como homem, como marido, como esposa, como irmão. Irmão, como que eu aprendi na igreja, irmão? Eu era um desmiolado, eu era um bicho, eu era um nojento, eu era uma peste. Eu era insuportável. Eu não sabia me relacionar. Mesmo tempo que eu arrumava amigos, daqui a pouco eu perdia na mesma proporção. Quando a gente não sabe, a gente aprende com o Espírito. Eu aprendi com a palavra de Deus. Romanos 12, 4 e 5. Romanos 12. Assim, porque assim como num só corpo, temos quantos? Muitos membros, mas nem todos os membros têm o quê? A mão pode fazer a função do pé? Até pode. Você já viu gente andar de cabeça para baixo? Mas não anda a vida toda, anda um pouquinho, depois tem que voltar para o normal. Quando falta um membro, a outra parte vai ter que se sacrificar. Quando a mão direita não está machucada, eu estava fazendo academia, estava com esse braço aqui que me deu um problema de ligamento. Aí, o peso que eu pego aqui é diferente do peso que eu pego aqui. Aí o professor falou, o senhor vai ficar com esse lado aqui igual uma rangia e aqui você vai ficar igual um grilo. Eu falei, então é melhor ficar igual um grilo. Porque um bração desse tamanho, né, irmãozão lá? Olha, irmãozão lá. E o outro lado fininho, falei, melhor ficar todo fininho. Por quê? Porque esse lado não está funcionando direito. Então a igreja, há membros assim, que não está funcionando. Cisma que não tem que funcionar. Eu não tenho que funcionar. Você tem que funcionar sim, você é membro. Diga, eu sou membro. Porque assim como num só corpo temos muitos, mas nem todos os membros têm a mesma. Então eu não posso exigir que a mão esquerda faça o trabalho da direita. Eu não posso exigir que o meu pé faça o trabalho da minha boca. Se a pessoa que a boca falar, não vou comer, como é que vai ficar o corpo? Vai ficar fraco. Então cada um tem que fazer a sua função. Os membros, nem todos os membros têm a mesma função. Quando a gente fica em casa, eu fiquei em casa que eu tive um problema com a minha filha de saúde, e foi horrível, irmão. Foi horrível. Para mim e para minha esposa foi horrível. Pior, eu não sei o que vai acontecer com a gente se a gente não puder mais congregar. Tomara que daqui a uns 300 anos aconteça isso. Porque eu não sei como é que vai ser. A gente vai sair no pau dentro de casa mesmo. É horrível. Para mim é horrível. Ficar em casa. Eu passo a televisão. Meu Deus, esse cara não está na televisão. Aquele torta na cara. Meu Deus. Silvio Santos já foi. Nem vem mais, já foi. Meu Deus do céu, eu não aguento ficar aqui, porque eu sou membro, tá vendo? Eu estou faltando naquele corpo, o corpo está de lado, está mancando, está com uma debilidade, porque eu não estou lá. Você está com
compreendendo, irmão? Eu não estou aqui chantageando ninguém, não estou aqui humilhando ninguém, eu estou te trazendo uma responsabilidade para vocês, de ser membro. Irmãos, tem gente aqui, que faz parte da família Restituição, não faltava um culto. Faltava um culto, eu sei que tem coisas que acontecem, eu não sou nenhum ignorante. Quando eu dirijo isto, falo assim, eu digo para aquelas pessoas que, hoje eu sou o que lá? O dedo? Que se vira lá, vai faltar um dedo hoje. Se precisar desse dedo, usa o outro. Você sabe que você tem uma mão com 5. Já pensou que se esses 4 dedos não quiserem funcionar, olha o tamanho do dedão que você tem que enfiar no nariz. Cabe? No meu não cabe. Aí vai ter que usar isso aqui. Isso aqui é tão bom, né? Quando está com a unha grande, é melhor ainda, né? Quem sabe disso? Para fazer o trabalho. Faz o trabalho ou não faz, irmão? Estou falando metáfora, mas você sabe o que eu estou falando, o trabalho que ele faz. Mas não estou falando de Deus, estou falando de pessoas. Porque quando você pensa que você não tem utilidade, você tem muita utilidade. Olha o que Jesus falou para a gente terminar. João 15. Agora, aperte o teu cinto. João 15. 1-7. Você pode olhar ali, eu vou ler aqui. Eu sou a videira verdadeira. Jesus falando. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, o que ele vai fazer, irmão? Vai fazer o quê? É o pastor que vai suspender, vai cortar? Cadê aquela pessoa? Foi. O que o senhor fez, pastor? O pastor... Não foi o pastor é bonzinho. É a mulher do pastor. Ela que é a coisa ruim. Olha a cara dela. Tadinha da minha mulher. Eu sou a videira. Papai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que ele faz? Ele corta. E todo que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. 3. Vós estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode, diga, não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Ou seja, um membro fora do corpo, ele vai o quê? Eu sou a videira verdadeira. 5, né? É 4, né? É 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vocês são o quê? Os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse faz o quê? Dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e queimam. Então, quando alguém diz, eu não preciso de estar aqui, eu sou um membro independente, eu me fortaleço sozinho, eu tenho força, eu tenho habilidade, eu conheço a Bíblia, eu conheço tudo, eu já li a Bíblia 7 vezes, eu já li a Bíblia 15 vezes, eu já li tudo e sei de tudo. Sabe de tudo e não pratica o que sabe, é melhor não saber de nada, irmão.
Porque quem sabe e não pratica é pior do que quem não sabe e não está praticando, né? Então ele está dizendo, o que Paulo falou? Membros junto formam um corpo. Um galho de uma videira não é a videira. Um galho sozinho, teve uma ventania aí, caiu um monte de galhos das árvores. Quem viu? Pá! Aí eu passei, está verdinho. Quando eu voltar agora, vai estar murcho. E depois as folhas se soltam do galho e o vento carrega, daqui a pouco o troncozinho fica seco, o carro passa por cima e vira pó. É isto que a gente quer para a nossa vida? Viver fora. Não, eu sou um ramo, mas eu quero ficar aqui, eu cuido da minha vida, sabe? Eu sou um ramo separado, vai morrer. Eu sou uma mão, eu sou um pé separado, vai morrer. Muita gente está agonizando. Deixa eu falar bem pertinho de vocês. Você sabe por que eu me exponho assim, falando essas verdades para vocês? Eu sei que isto não gera nem conforto para vocês, nem para mim. Eu sei que há um desconforto no coração de algumas pessoas, até uma revolta, uma raiva provisória. Porque eu amo demais as ovelhas de Cristo, irmão. Eu tenho um amor muito grande, minha esposa sabe. Quando eu vejo pessoas fazendo isso com as suas vidas, eu falo, ele não pode fazer isso, a família não pode fazer isso. Eles vão morrer, vão sofrer nesta terra. Porque se você não estiver no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, você vai ter perdas na sua vida. Não pense que você é salvo, um pedaço do corpo. Eu disse aqui, eu vi uma vez um rapaz arrancar as orelhas do outro na dentada e jogar em cima de um balcão. E eu vi as orelhas do rapaz que caiu ali ficar roxa e logo em seguida ficar o tecido tudo mole, começar a se decompor. Irmão, quando eu penso em alguém, entendeu, Adalto? Porque às vezes irmão, que está sumido, irmão, não suma, não, sabe, ser corpo, irmão, por que está demorando tanto a vir? Está acontecendo alguma coisa? Está faltando o quê? Eu sempre procuro saber. Está acontecendo, que ajuda, é dinheiro, é o quê? O que você quer? Porque eu sei que há prejuízo. Jesus falou, se o galho estiver fora da videira, vai morrer, irmãos. E um crente apagado, um crente com o Espírito Santo apagado, irmãos, o diabo deita e rola nessa pessoa. A serpente mente a ela, daqui a pouco perde a família, perde o nome, perde a moral, perde tudo. E eu não posso ficar assistindo de camarote, porque eu amo vocês, irmãos. Vocês deveriam dar muito glórias a Deus, todos vocês, por vocês terem um pastor que vela por vocês. Se eu quisesse recurso de vocês, eu não pregaria nunca esse tipo de mensagem. Porque isto espanta. Há pessoas que não podem, eu sei, eu não estou falando quem não pode, eu estou falando quem pode. Estou falando quem tem condição de nutrir o membro. Você vai para uma academia, dar uma corrida, tudo mexe. Você está trabalhando o teu coração, teus rins, teu pulmão, teu cérebro, está tudo recebendo nutrientes. Então quando você está aqui, você está se fortalecendo. Não faça isso com você. Eu não vou permitir que você faça. Enquanto você estiver por aqui, na frente dos meus olhos, eu vou falar da parte do Senhor com vocês. Eu posso não ser bem visto, bem aceito no momento, porque a disciplina no momento, ela não é bem aceita. Mas lá na frente, o Espírito Santo que está em vocês, vai saber discernir no coração de vocês, que eu não tenho interesse nenhum por nada que vocês carreguem, irmão. Tudo que é de vocês é de vocês. Eu já ofereci dinheiro, quem não tem dinheiro para falar comigo, eu vou dar dinheiro para passagem. Não quero ninguém faltar culto aqui por causa de dinheiro. Não vai faltar culto, que faltar culto por causa de dinheiro, porque não está falando com o pastor.
Todo mundo tem que trabalhar, claro que todo mundo tem que trabalhar, mas se precisar, eu estou aqui. Não quero ninguém fora, o membro está fora porque não teve o recurso de R$4, R$5, R$10 para vir no culto. Me ajude a te ajudar. E você ajudar outras pessoas. Eu amo vocês. Tá bom? Assim disse o Espírito.